Ele que é presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, ANVAT, também assumiu a presidência do Consórcio Intermunicipal para Assuntos Estratégicos, o CIPAI G8. Moisés de Freitas, compromisso é que não falta, hein, prefeito? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a vocês aí, boa tarde a todos os que nos acompanham pelo Grupo Independente, prazer estar aqui com vocês. E, de fato, né, compromissos não faltam, a agenda está extremamente lotada, mas tudo a gente encara com muito ânimo e pensando sempre em fazer o melhor para o nosso Vale do Taquari, para o nosso município de Sédio aqui e toda a região. Vamos começar por acontecimentos recentes, né, prefeito? A gente teve no domingo a inauguração do Cristo Protetor lá em Encantado, que com certeza dará um reflexo muito grande aí para todo o turismo na região, muitas autoridades já falando sobre isso, e o senhor à frente de entidades, né, do município de Sério também, mas principalmente à frente da ANVAT, como viu essa inauguração e como estão projetando esse novo momento para a região também? Eu percebi assim, sem sombra de dúvida, é um divisor de águas para a nossa região, para o nosso Vale do Taquari, por que não dizer também para o estado do Rio Grande do Sul. O evento da inauguração do Cristo, essa grande obra que é instalada no município de Encantado, com certeza é uma virada de página, é um novo momento em que o Vale do Taquari está atravessando. E a construção do Cristo Protetor é esta âncora que nós precisávamos para fortalecer ainda mais a condição no Vale do Taquari do turismo. A gente vem trabalhando já de muito tempo, eu aqui nos 4 anos, enquanto prefeito, aqui sempre procurei, né, da melhor forma possível, enaltecer as ações voltadas ao turismo por entender a importância que é o turismo e por principalmente ser um elemento, ser algo que pode dar uma resposta mais imediata. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Através do turismo, a gente consegue um retorno mais imediato dos investimentos que são feitos. E o Cristo Protetor, sem sombra de dúvida, é algo fantástico. E eu dizia já lá na inauguração para o Moisés Eli, para a Aline, eu já comentava, eu dizia o seguinte, que bom que teve esta inspiração, o seu Adroaldo e o padre na época também, que tiveram esta inspiração de fazer o Cristo, foram abençoados com essa ideia e principalmente abençoadas todas as mãos, todos os homens e mulheres e empresas que fizeram com que o Cristo de fato existisse, o Cristo que é de Encantado, mas ele é do Vale do Taquari. Bom, pegando carona nessa pauta, que é muito importante, falando de turismo, mas também teve ligação, até porque foi liberado a passagem de veículos leves pela ponte da ERS 130 no domingo, justamente para a inauguração do Cristo Protetor. E amanhã, com a presença do governador, acredito que o senhor estará por aqui também, prefeito, não sei, mas temos a inauguração oficial da ponte da 130, que sim, é importante para Lajeado, para Arroio do Meio, mas para todo o Rio Grande do Sul, uma ponte muito esperada, quase um ano depois está sendo entregue. Sem sombra de dúvida, isso foi um momento também muito importante, quando a gente estava se deslocando até a inauguração do Cristo, lá em Encantado, o ato de passar pela ponte entre Lajeado e Arroio do Meio já era um motivo de grande emoção, porque a gente sabe, uma semana é muito tempo esperar, né? Um mês, que dirá 11 meses depois da tragédia. Mas, por outro lado, se nós pararmos para pensar a grandiosidade desta obra, e se nós pensarmos que em menos de 11 meses ela foi idealizada, foi arrumado recurso para ela e foi construído em menos de um ano. Então, assim, a gente sabe que um ano de espera é muito tempo, sem sombra de dúvida. Mas pela grandiosidade da obra, eu tenho que aqui enaltecer e agradeço ao governo do Estado o empenho que tiveram, né, o trabalho realizado, porque a ponte, como eu disse, ser entregue em menos de um ano, uma obra como esta, para quem já passou por lá, viu, é uma obra grandiosa, uma obra muito especial e estava muito, muito esperada por todos nós. Então, amanhã, com essa inauguração, a presença do secretário Gilberto Costella, do governador do estado, Eduardo Leite, acredito que o vice-governador Gabriel também deve estar presente, a gente também, enquanto representantes da ANVAT e do G8, estaremos presentes nesse momento, porque é um momento importante para o Vale do Taquari, é uma ligação que é vital, não só para o município de Arroio do Meio, para o município de Lajeado, mas para todos nós que precisamos e que trafegamos
semanalmente, e muitos daí diariamente, que fazem esse trajeto, e a gente sofria muito, né? Eu ia algumas vezes ali, já percebia e ficava pensando, nossa, eu reclamo por passar aqui 1 ou 2 vezes por semana, imaginem aqueles que todos os dias têm que enfrentar fila para atravessar a Ponte de Ferro ou a Ponte do Exército. Então, é algo muito importante para o Vale do Taquari. Agora esperamos ansiosamente para que a Ponte do Taquari também seja o mais rápido possível entregue. E essa é uma pauta que a ANVAT, enquanto presidente, eu cobrei muito também do governo do estado, do secretário Juveiro Costella, a entrega o mais rápido possível dessa ponte. É isso aí, prefeito. Como o senhor diz, né? Demorou 11 meses para quem precisa do trajeto, mas é uma obra desse tamanho, a gente tem que celebrar que teremos pelo menos essa ponte já totalmente concluída com essa inauguração no dia de amanhã. Falar também do consórcio intermunicipal para assuntos estratégicos, prefeito, que envolve aí 8 municípios, né? Chamado de G8. Como que surgiu? Se é uma novidade, que assuntos vocês tratam dentro desse braço, dá para dizer assim, do G8? Bom, o G8 ele já existe há quase 20 anos, já existe o G8, né, na nossa região, envolvendo os 8 municípios aqui da região de Sério, Boqueirão do Leão, Progresso, enfim, Marques de Souza, Canudos do Vale, Forquetinha, Santa Clara do Sul e Cruzeiro. Né, já há um bom tempo que existe esse consórcio e ele foi estrategicamente montado, como o próprio nome já diz, para que fosse uma ferramenta de gestão para os prefeitos, né, fosse algo para auxiliar os prefeitos. E agora, então, eu já era vice-presidente e, a partir, então, deste ano, me tornei presidente do G8, que se estenderá a nossa eleição por 2 anos, então estarei à frente do G8. A minha maior preocupação é, sim, fazer com que seja efetivamente esse consórcio, essa ferramenta de gestão, conforme eu dizia. Eu acho que o G8 tem muito a colaborar entre esses 8 municípios que têm características muito semelhantes. Então, é importante uma troca de experiências entre os prefeitos, mas não somente entre os prefeitos, mas também entre os secretários, né, entre os vereadores, enfim, é uma forma de crescimento. É a troca de experiências, aquilo que talvez tenha sido feito errado em um município, possa não ser feito errado no outro município. Ou então, uma experiência positiva executada lá no município de Progresso, eu vou trazer para o município de Sério. Uma experiência positiva que tivemos aqui em Sério, pode ser que Marques de Souza utilize daquela ferramenta, daquele formato, né, de execução de determinada demanda que aqui se apresentou. Então, o G8 é muito isso, sabe? É muita integração, é a união dos prefeitos e o desafio de encontrar soluções para problemas que são semelhantes e que são muitas vezes corriqueiros até nos municípios e que um prefeito pode ajudar o outro com sua experiência, com tudo que ele vivencia dentro do seu município. E aí nós temos uma pauta que é interessante para o G8, é interessante para a ANVAT, que é a concessão das rodovias estaduais. Temos alguma novidade, prefeito, em relação a esse tema? Porque já acabou o tempo, né, para as audiências públicas, a consulta pública que foi aberta aí para os municípios, muitas entidades, a ANVAT também se manifestando, mas ainda não veio uma resposta, né, do governo estadual, pelo menos não definitiva ou oficial. Tem alguma situação aí que a ANVAT está tratando e tem de novidade, de repente uma baixa naquele valor que estava previsto em 23 centavos por quilômetro rodado ou alguma outra novidade? O que a gente pode falar sobre esse tema que também é muito importante e estamos falando de 30 anos para frente? Então, o que acontece? Foi uma bandeira erguida pela ANVAT, junto com a SIC, junto com o CODEVAT, enfim, a gente vem trabalhando e batalhando muito para que a gente tenha uma concessão mais amena possível, com o impacto mais ameno possível para o nosso Vale do Taquari, né? Entendemos que não há outra possibilidade a não ser a questão dos pedágios. Eu costumo não fugir desse tema, não quero fazer discurso eleitoreiro, discurso de palanque, dizer sou contra os pedágios, porque essa história toda, eu sei que isso não vai acontecer, por isso que eu não vou fazer uso desse tipo de fala. Eu uso sim a fala de dizer que o Vale do Taquari precisa ter uma estruturação melhorada em suas rodovias, e a única forma que eu vejo que nós vamos conseguir ter essas melhoras nas rodovias é através do pedágio. Aliás, o mundo inteiro tem pedágio, não vai ser o Vale do Taquari que vai ser diferente de todo mundo.
Então, não há outra alternativa a não ser esta. Nós precisamos melhorar as condições de trafegabilidade no Vale do Taquari, do escoamento da nossa produção, porque nós somos um município, uma região, aliás, que tem uma produção muito gigantesca. Se comparar no Rio Grande do Sul, nós somos uma das regiões mais prósperas do Rio Grande do Sul e talvez aquela que tem uma contribuição econômica, se não a melhor, está entre as 3 melhores do estado do Rio Grande do Sul. Então, é necessário que a gente encare de frente essa situação, que a gente não se omita, e foi isso que a Anvat quis fazer, se apresentar e buscar alternativas. Fizemos reuniões, chamamos o secretário Pedro Capellupi, discutimos, colocamos situações que nós precisaríamos, que tinham que ser mudadas, abrimos mão, não de obras, mas abrimos mão de prazo de obras, por exemplo, obras que estavam previstas para o ano 2, 3 ou 4, a gente fez o seguinte, não, essa obra aqui pode esperar para o ano 8, para o ano 10, o que vai impactar na tarifação, né? Estas foram as ações que a gente buscou junto ao governo do Estado. E de primeira mão, eu posso dizer para vocês aqui, porque não falei em nenhum órgão de imprensa ainda, eu estive terça-feira reunido aliás, segunda-feira, com o vice-governador Gabriel Souza, e este sinalizou, assim falou emblematicamente, Moisés, nós vamos buscar a redução dessa tarifa. Eu tenho a certeza, palavras do vice Gabriel, eu tenho a certeza que nós vamos conseguir a redução que vocês tanto pleitearam, né? A gente é parceiro, estamos juntos e nós vamos buscar essa redução. Essa redução, prefeito, só seria no quilômetro rodado e ele sinalizou a quanto poderia chegar? Assim, nós não temos, obviamente, um valor exato, porque isso vai depender do deságio, que vai acontecer e tudo, né? Mas aquilo que a gente vinha trabalhando desde todo sempre, né? Eu sempre falei em algo em torno de 17 centavos, 18 centavos, entre 15 e 18 centavos seria algo que eu acredito que fosse possível de se pagar, tá? E mais ou menos é o que o vice-governador nos fala também. Diz, olha, a nossa intenção, ele não pode afirmar valores, né? Mas, assim, queremos trabalhar nesse sentido para que haja essa redução nesse sentido, certo? Então, ainda nós não podemos afirmar isso, mas é o desejo, entende? É a vontade que todos nós temos e também percebeu-se a vontade no vice-governador de termos essa redução, né? Então, vamos tentar nesse sentido chegar num valor que nós consideramos um pouco mais justo, ou então menos injusto, né? O que é fato que, infelizmente, pagamento vai haver. E hoje, para que os ouvintes nos entendam, hoje nós já pagamos um pedágio caro e que não tem resultado, né? E é a grande reclamação que eu ouço. Poxa vida, eu estou pagando um pedágio e não estou tendo obras, porque se nós olharmos no Vale do Taquari, pouquíssimas obras foram realizadas ao longo desses 20 anos de pedágio aí, mais de 20 anos. Alguma terceira faixa, um tapa-buraco, mas obras contundentes, agora estamos vendo uma ou duas acontecerem aí já no final da concessão, né? Então, nós mantermos a EGR como ela está hoje, cobrando de nós um pedágio e não entregando serviço, é uma coisa absurda. Vamos lá no passado, se não me engano, foi 2013, salvo o equívoco meu, o Estado disse o seguinte, olha, eu não tenho condições de cuidar das estradas, eu vou terceirizar o cuidado das estradas, e daí cria uma empresa pública para cuidar das estradas. Quer dizer, uma coisa sem nexo. Se ele mesmo admite que não tem condições de cuidar da estrada, como é que uma empresa pública vai ter essa condição, né? Então, foi muito complexo nesse sentido, eu entendo isso muito equivocado, né? Mas, enfim, é a promessa agora do governo do Estado se extinguir essa empresa pública e se passar, então, a iniciativa privada, a concessão destas rodovias aqui, chamado do Bloco 2, né? Amanhã teremos reunião, Assembleia da Anvat em Forquetinha. Algum assunto específico na pauta? Alguma pauta mais latente, prefeito? Nós vamos estar discutindo questões envolvendo o turismo no Vale do Taquari, onde eu terei a presença do presidente da Muturvales, Rafael Fontana, quando vai, então, conversar com os prefeitos para que a gente apresente propostas dentre os 26 municípios que compõem a Anvat, né?
obras mais estruturantes voltadas ao turismo, para que a gente tenha um inventário, vamos dizer assim, de quais são as principais obras que são necessárias, o que os prefeitos desejam em termos de turismo para o Vale do Taquari, para esses 26 municípios. Também teremos... Oi? Pode concluir. Também teremos a presença do Newton Scapin, que nos apresentará um projeto de uma outra passagem, uma outra alternativa de passagem no Rio Taquari. Então, nós teremos também isso, entre Cruzeiro do Sul e Estrela. Será debatido esse assunto também, será apresentado um pré-projeto de uma ponte nessa passagem, né? E também eu irei apresentar amanhã uma proposição aos meus colegas de a nossa entidade ter uma sede própria. A Anvat tem mais de 60 anos de história e nós ainda não temos uma sede própria, né? Uma sede para a nossa entidade. Eu enxergo isso como uma necessidade já da nossa entidade. Então, amanhã vamos debater, vamos conversar com os prefeitos, o que eles acham primeiro desta proposição e depois debater, obviamente, onde será esta sede, né? Então, mais ou menos esses são os termos da reunião da Anvat de amanhã, que acontece a partir das 10 horas da manhã lá em Forquetinha. Qual o local em Forquetinha, prefeito? Será no Parque Christoph Bauer. 10 da manhã, então. Até tínhamos recebido informação que seria 9h30, mas até pela agenda do governador, a inauguração da ponte, imagino que isso também possa, talvez até atrasar um pouco, hein, prefeito? Exatamente. A nossa pretensão seria o início às 9h30, mas em função da inauguração, que deverá ocorrer às 8 horas, aí com 15 minutos de tolerância, vamos falar assim, eu acredito que então só às 10 horas nós poderemos iniciar a nossa assembleia da Anvat lá em Forquetinha. Tá certo, prefeito. Muito obrigada por nos atender, pelas informações. Amanhã também estarei em Forquetinha para acompanhar esse encontro da Anvat. Ah, que bom. Fico muito feliz com a presença de vocês. Permita-me aqui também anunciar e falar a respeito do seminário de turismo que nós vamos ter a nível regional, envolvendo o Vale do Caí e Vale do Taquari. Acontecerá no dia 16 de maio, aqui em Sério, será sediado, é um evento organizado pela Amturvales e pela Emater. Terei ainda a oportunidade de estar aí com vocês, certamente, para a gente falar um pouco mais desse seminário de turismo rural, que é bem importante e um evento bem legal, que eu tenho certeza que todos que estarão aqui vão gostar muito. Tá bom. Obrigado, prefeito. Um grande abraço. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Até a próxima. Prefeito de Sério, presidente da Anvat, também do CEPAI G8, Moisés de Freitas, conversando conosco sobre várias pautas importantes aqui para a região, mas destacar, sublinhar, o vice-governador Gabriel Souza teria dito para ele nessa reunião que tem a certeza que vão buscar a redução do valor do pedágio. Se cair para os 15 centavos, 17 centavos, como disse o Moisés de Freitas, seria uma mudança bem interessante, já lembrando. Esse é o ponto de partida para uma licitação. Se alguém apresentar uma proposta que vai ser 12 centavos o quilômetro rodado, a proposta mais baixa vai ganhar. Se alguém apresentar 12, outro 13, 15, 16, enfim, a mais baixa vai ganhar. Então é um ponto de partida, pode ser ainda menor. Mas o fato é de que tem o vice-governador dizendo que vai baixar dos 23, e eu acho que muitas vezes é feito de propósito, já joga um pouquinho lá em cima, porque sabe que vai vir a pressão, que vão barganhar aqui, vão negociar ali, mas é uma notícia bem importante, e fiquei curioso para saber dessa ponte, que amanhã você vai estar acompanhando lá na reunião da Anvat, uma ponte, Newton Scapin, que é um líder empresarial aqui da nossa região, falando sobre uma possibilidade de ligação entre Cruzeiro e Estrela. Bem interessante também, assunto importante para debater.